Bom dia, vamos aqui mais um dia, né? Para nosso estudo, para aumentar nosso conhecimento, para ajudar esses irmãos que são trazidos aqui, né? Então vamos fazer a nossa prece, né? Para que nós possamos nos conectar com a espiritualidade, com o divino e para que nós possamos ser cada vez mais protegidos nesse estudo, ok? Então vamos lá. Obrigado, Bom Espírito, obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse estudo, obrigado por esses irmãos que são trazidos aqui para estudar conosco, que nós possamos, Senhor, sair da nossa boca a verdade, sair da nossa boca aquilo que realmente é um conhecimento. E obrigado por esses bons espíritos estarem aqui nos auxiliando. Sendo assim, damos iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então vamos lá. Na pergunta 336 da página 196. A 336 pergunta assim: poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Aos espíritos responde: Deus a isto proveria. Quando uma criança tem que nascer vital, está predestinada sempre a ter uma alma. Nada se cria sem que a criação precida um desígnio. Tá, então vamos lá. Primeiramente, quando uma criança tem que nascer vital, está predestinado sempre a ter uma alma. Ou seja, quando essa criança tem que nascer e ter uma vida, há um espírito designado a esta criança. Porque acontece que temos também crianças que não têm princípio vital, não tem a sua parte vital, ou seja, é só um bolo de carne. A esse não tem espírito ligado, designado a esse ser. Por quê? Esse espírito não está ligado ali, mas este ser que vai nascer, que não tem um espírito predestinado a ele, ou seja, é só um bolo de carne, isso é mais uma missão ou é uma expiação para os pais. Os pais que têm que ter esse aprendizado, ou esse sofrimento, ou essa decepção, por quê? Muitas vezes pais abortam filhos, deixam espírito não vir a esse mundo através do ato do aborto. Quando é um aborto natural, tudo bem, mas quando é um aborto provocado, ele não vem. Então, é uma missão, é uma expiação para os pais, porque eles querem ter o filho e não conseguem ter mais. Então, se a criança vai nascer, há um espírito designado a ele. Agora, se a criança que vier não tem um princípio vital, ou seja, é uma criança que está ali, um bebê que está ali, mas não tem vida, não há um princípio inteligente conectado a ele. Ok? Na 337, pergunta-se assim: pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Ele responde: certo, do mesmo modo que as diferentes provas, mormente quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha com conhecimento de causa. Por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança que, pelo seu nascimento e pela posição que vem ocupar no mundo, se lhe torne instrumento de castigo. Ou seja, tem espírito que ainda não tem o total conhecimento de causa de todas as suas vidas, então ele ainda está muito presos a sentimentos de revoltas, de ódio, de uma coisa bem ainda forte ainda. Então ele ainda não tem ainda conhecimento de causa, ele não pode escolher a sua prova, porque se ele escolher uma prova, né, por exemplo, vai vir uma criança, essa criança vai ser colocada no lar e esse lar vai ter uma certa situação, mas essa situação não lhe satisfaz aquilo que ele quer, porque ele quer vir uma pessoa
de uma certa maneira, de repente uma questão social alta, ou vir como uma pessoa ruim, com poder de matar, de fazer alguma coisa, para se vingar. Para se vingar. Então, a criança vai vir num lar bom, um lar cristão, um lar de amor, de carinho, e ele não quer vir nessa família. Ele não quer vir porque ele ainda não tem o seu conhecimento de causa, mas Deus, ou seja, os espíritos, né, são designados por Deus a fazer, né, todo o trabalho de reencarnar ele naquele lar, mesmo contra a vontade, né? Então, muitas vezes a gente vê aí criança aí autista aí, que pode ser isso, além de outras causas, né? Tem muitas outras causas para o autismo, mas a gente vê essas crianças aí revoltadas, caladas, introvertidas, não conversa, por muitas vezes não aceitar aquele corpo, não aceitar aquela família, não é aceitar a família, não é aceitar essa prova ou essa expiação que lhe foi imposta, né? Aí na 338 nós temos assim: se acontecesse que muito espírito se apresentasse para tomar determinado corpo destinado a nascer, quem é que decidiria sobre qual deles pertenceria o corpo? Aí os espíritos respondem: muitos pode pedi-los, mas em tal caso Deus é que julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a que a criança se destina. Porém, como já eu disse, o espírito é designado antes que soe o instante em que haja de unir-se ao corpo. Ou seja, quando vai haver um nascimento, quando um corpo já está preparado para receber um espírito, né? Tem muitos voluntários, tem muitos espíritos que se propõem a vir naquele corpo, mas aquele corpo já está preparado para um determinado espírito, porque a prova que aquele espírito vai passar, ou aquela expiação que aquela criança vai começar a passar até a sua vida adulta, já está toda programada, né? Então, ele tem o começo, o meio e o fim, e já está determinado para qual espírito, quais são as provas, quais são as expiações que aquela criança vai passar até a adolescência e até a vida adulta, e até a sua morte, né? Então, no meio desse trecho que está designado e programado, o espírito, muitas vezes, né, ele tem a escolha de fazer o certo ou errado, né? É o livre-arbítrio. Só que esse livre-arbítrio é entre aspas, não tem tanto livre-arbítrio assim não, né? Às vezes o livre-arbítrio é só por uma decisão do caminho que você vai tomar, né? Mas o espírito e o corpo já estão apresentados a um outro e designados. Então, tem sim vários espíritos que querem vir. Ah, vai nascer. Opa, será que vai ser para mim? Não, não vai ser para você, já tem um espírito certinho, ok? Na 339 pergunta assim: no momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhantes que experimenta a desencarnar? Ele responde: muito maior e sobretudo mais longa. Pela morte o espírito sai da escravidão, pelo nascimento entra para ela. Ou seja, quando nós vamos reencarnar, né, a gente está vindo para uma escravidão. Então, se a gente se lembrar de escravidão, então nós não temos muitas coisas para fazer. Nós estamos patrões. Nós temos pessoas que dirigem muitas vezes a nossa vida, ou seja, temos espíritos que dirigem a nossa vida, né? E quando a gente vem para cá, cada tempo que a gente vai entrando, porque o corpo nosso, a gente está desse tamanho, mas a gente, para entrar dentro de um útero, para entrar dentro de um óvulo, esse espírito aqui, ele vai só se achatando e vai entrando numa perturbação que ele não vai se lembrar mais de nada. A sua forma vai só diminuindo, diminuindo, até virar aquele óvulo com aquele espermatozoidezinho ali se conectando,
né? Aí fica ali dentro do útero. Aí quando chega pertinho do momento, né, de coisa, ele se conecta àquele corpo e vem a luz. Aí quando ele nasce, né, ele vai começar de novo ao quê? A se expandir. Então isso causa uma perturbação muito grande, muito grande. Você não consegue se lembrar de nada. Feliz aquele ainda, ou triste aquele que consegue se lembrar alguma coisa da sua vida passada, porque dependendo do que ele foi, é uma tortura, né? Então vamos agradecer a espiritualidade por esse momento, ok? Então vamos lá. Obrigado, bom Espírito, obrigado por esse estudo, obrigado por esse conhecimento, obrigado por poder estar aqui passando isso para os nossos irmãos desencarnados e para nossos irmãos também encarnados, que muitos assistem esse vídeo. Obrigado por tudo. E sendo assim, damos por um término nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.